Olá, boa noite. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues e nós estamos aqui com mais um dia do nosso jejum de Daniel. Hoje já estamos chegando no nosso quarto dia. E como sempre, trazendo sempre uma palavra do Senhor, uma palavra de edificação, uma palavra que vai ajudá-los, que vai orientar e vai dar a cada um ainda mais força e fé na sua caminhada em busca daquilo que está precisando, porque nós, quando aprendemos a palavra do Senhor, muito mais fácil fica alcançarmos as bênçãos, porque nós vamos conforme a vontade de Deus. Enquanto isso, nós vamos louvar o Senhor com o hino em nome de Jesus, enquanto aguardamos os irmãos que vão participar ao vivo da live e depois também as pessoas que vão receber essa oração pelas redes sociais. Jesus, quebramos toda maldição e a seta que voa de dia em nossa direção. Em nome de Jesus, nenhum mal te sucederá. E praga nenhuma virá sobre a tua tenda. O Espírito de Deus derrama em nós a sua unção. Eu sinto forte o seu poder fluir em minha mão. Uma vida cheia de vitórias eu irei provar. Que a alegria, Deus, a nossa sorte veio restaurar. Alegra-te, ó Sião, com o teu Senhor. Em nome de Jesus expulso toda a miséria. Doença, vida amarrada, saiam de minha vida. A bênção da prosperidade posso eu vir tomar. A vida de filho do rei eu vou desfrutar. O Espírito de Deus derrama em nós a sua unção. Eu sinto o seu poder fluir em minha mão. Uma vida cheia de vitórias eu irei provar. Que a alegria, Deus, é nossa sorte, veio restaurar. Alegra-te, ó Sião, com o teu Senhor. Toda maldição verbal forjada contra ti, em nome de Jesus quebramos, não vai prosperar. Porque a maldição sem causa não se cumpre. Eu profetizo a tua vitória, tu serás feliz. O Espírito de Deus derrama em nós a sua unção. Eu sinto forte o seu poder fluir em minha mão. Uma vida cheia de vitórias eu irei provar. Que a alegria, Deus, é nossa sorte, veio restaurar. Alegra-te, ó Sião, com o teu poder. Calcarás aos pés leões, pisarás serpentes.
Em nome de Jesus, o inferno não te vencerá. Deus aos anjos dará ordens a teu respeito, guardar todo o teu caminho junto do Senhor. O Espírito de Deus derrama em nós a sua unção. Eu sinto forte seu poder fluir em minha mão. Uma vida cheia de vitórias eu irei provar. Que alegria, Deus, a nossa sorte veio restaurar. Alegra-te, ó Sião, com o teu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Uma boa noite a todos. Eu saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, com a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí inteirando mais um dia de vitória, um dia que nós estamos aqui. Paz do Senhor aí para a pastora Catarina, irmã Cláudia Aparecida, o irmão Mauro Ângelo Andreotti, a irmã Joyce Camila, a irmã Dani Arantes, o irmão Fábio Souza, o irmão João Johnny. Deus esteja abençoando as suas vidas. E como nós falamos, né, o jejum ele tem também o propósito fundamental da palavra do Senhor. Então, cada dia nós estamos trazendo uma mensagem, uma palavra não só que diz respeito ao tempo de jejum, mas também para a nossa vida no dia a dia. A ideia é que todo o aprendizado que você está tendo aqui no jejum, você possa continuar praticando, você possa continuar no seu dia a dia. Então, não é restrito apenas a esses 21 dias, correto? Assim, cada dia uma palavra, e eu posso garantir para você que elas são sempre fruto de princípios que nós vamos estar ministrando e vamos estar edificando a vida de cada pessoa, e aí você vai compartilhando também com outras pessoas que você quer abençoar. Hoje, como eu falei, é um tema bastante forte, um tema para a gente estar avaliando. E claro que, além disso tudo, é fruto do resultado de um trabalho de mais de 36 anos que a gente trabalha com áreas de libertação da vida das pessoas. Hoje até menos, mas nas primeiras décadas do meu ministério, gente de todos os lugares da região, do estado, fora do estado, até de outros países. Então, tudo isso na palavra, nós, até apostilas nós fomos escrevendo na época, colocando os testemunhos, né, registrando, porque são tantos que a gente nem lembra de tudo. Volta e meia, quando a gente está ministrando sobre uma situação, a gente lembra um deles. E hoje nós vamos falar, então, um tema muito forte, libertação total. Porque aqui muitas pessoas, mesmo cristãs, não se sentem libertas, e não estão libertos. E acabam sendo vencidos por males, pecados, a vida toda atrapalhada. As brechas que nem sempre se percebe que tem. Paz do Senhor também para a irmã Leonilda, que entrou agora. Então, nós vamos falar sobre isso. O texto da palavra do Senhor, que nós vamos ler, está em Marcos 9, 14 e 29. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo lhes disse:
Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Numa certa ocasião, nós tínhamos uma congregação lá no Cibão, ali nas proximidades do Taperão, e uma senhora ficou possessa de demônios, e os obreiros que estavam lá debateram mais de 1 hora e não conseguiam expulsar o demônio. E vieram me buscar em casa. Eu não tinha carro, então eles arrumaram lá um carro e vieram me buscar. E numa situação mais ou menos parecida com essa de Jesus. Eu cheguei, repreendi o espírito, ele saiu em menos de 1 minuto. Então todo mundo arregalou o olho, porque a multidão estava acompanhando, tinha as pessoas ali, né? Os obreiros, eles estavam mais de 1 hora num sofrimento, o demônio não saía, e saiu rapidinho. E claro, né? Fizemos o culto, tudo e tal, terminamos a palavra. Aí, claro, depois todo mundo vai perguntar para mim, né? E aí, pastor, por que a gente não conseguiu expulsar? Aí um vem dizer: já sei, a gente deixou o demônio fraco, o senhor veio e só deu um empurrãozinho e ele saiu. Eu falei: não. Existem algumas coisas que a gente precisa aprender em guerra espiritual. Porque quando a gente fala de expulsar, quebrar maldição, nós estamos falando de expulsar demônio. A verdade é essa. E Jesus deixou isso em Marcos 16. Ele fala que aqueles que creem no seu nome expeliriam demônios. Porque tudo que é de mal vem através de demônios. Assim como as doenças vêm por vírus, os demônios trazem esses males. E ali foi um exemplo de Jesus. Por que muitos cristãos não conseguem ser libertos de verdade? O que atrapalha? Então, vamos colocando assim alguns pontos para vocês estarem refletindo e estarem meditando, olhando a sua vida, olhando a vida dos seus entes queridos, daqueles que são ímpios, especialmente aqueles que são evangélicos e parece que não aprumam na sua vida espiritual. A incredulidade. A incredulidade é uma espécie de ateísmo, né? A pessoa não quer crer, ela se recusa a crer. Como exige fé, ela se recusa a exercer fé. A falta de fé. Vamos dizer, mas incredulidade não é a mesma coisa que falta de fé? Não. A incredulidade é um ateísmo. A falta de fé, a pessoa quer crer, mas ela se sente incapaz de crer. Na incredulidade, a pessoa rejeita crer. Então, por exemplo, quando a gente vê em Hebreus, ele fala que eles não puderam entrar por causa do que? Da desobediência e por causa da incredulidade. Mas Jesus fala para Pedro, né? E aqui para os apóstolos, em muitas ocasiões, homens de pequena fé. Porque, então, falta fé, são pequenos. Então, a pessoa tem incapacidade se sente assim incapaz, né? Também os pecados ocultos e não confessados, né? Se tem pecados ocultos, infelizmente, há sempre a posse de demônios na vida da pessoa. Então, por isso que muitas vezes a gente vê aí problemas envolvendo pastores, né, líderes de louvor, líderes de jovens, crentes em geral, que caem constantemente em pecados. Mentiras e fingimento na vida espiritual. As mentiras, os cristãos de hoje, muitos cristãos de hoje, já adotaram a mentira como parte da sua vida, né? Como o celular, né? Não desgruda da mentira. Então, sempre, de alguma forma, está mentindo. E isso, para os demônios, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Né? E o fingimento de uma vida espiritual. Finge ser o que de fato não é. Procura sempre uma coisa de aparência,
nunca de tratamento. Né? Então, isso também, para os demônios, é um prato cheio. E, de repente, a pessoa está com uma vida falsa, espiritual, fraca, e aí alguém vem, faz um trabalho de magia, um trabalho de macumba, faz uma inveja, às vezes nem faz isso, só inveja já amarra aquela pessoa, já causa problemas para aquela pessoa. Né? A rejeição da mensagem da palavra de Deus. Hoje em dia as pessoas procuram, sabe quando você vai no mercado? Você escolhe os produtos, você vai numa loja de roupa, você escolhe, as pessoas escolhem o que eu vou ouvir esse aqui, eu vou ouvir aquele ali, eu gosto desse aqui, gosto... Então a gente procura sempre aqueles que pregam as coisas que a gente gosta. Não no sentido de tema, é claro, você vai procurar alguém que ensina sobre a volta de Jesus, sobre santidade, não é nesse sentido, é que prega apenas coisas para a terra, né? E não das coisas espirituais. As dúvidas constantes do coração, né? Pessoas que estão sempre com dúvidas, e essas dúvidas não são sanadas. Então, a pessoa não vai ao discipulado, por exemplo. No discipulado, a gente tem a oportunidade de sanar as dúvidas, né? Porque se o líder não sabe, ele vai atrás do pastor, o pastor não sabe também, vai atrás, todo mundo corre atrás da experiência. Então, como os discípulos tiveram dúvidas, estavam ali com Jesus, estavam onde? No discipulado. Só que as pessoas, em geral, não têm discipulado. Então, as suas dúvidas, elas acabam matando a pessoa, né? Tem pessoa que sofre porque acha que está possessa de demônio, ou então porque blasfemou contra o Espírito Santo, porque isso, porque aquilo. Então ela começa, porque Deus não está ouvindo, então ela começa com aquele monte de dúvida e ela não tem por onde tirar. Então essa é a questão. E o coração duro, né? Que isso daí é terrível, como o coração de Faraó, né? Porque me perguntam para mim, mas por que Deus não salvou o Faraó? Porque Deus não queria salvar o Faraó. Não tinha o propósito de salvar o Faraó. Por quê? Porque o coração dele era duro. Então, quanto mais Deus mostrava a palavra para ele, mais ele ficava duro. Ele fazia uma coisa, dizia que ia e não tinha palavra, era mentiroso. Aliás, o Faraó seria um bom político, hein? Ele, olha, seria eleito no primeiro turno, porque ele prometia e não cumpria. E aí deu no que deu. Quais são os sintomas de que há ação demoníaca agindo na sua vida ou na sua casa? Quais são os sinais que você precisa prestar atenção? E estou compartilhando porque quando eu fiz o propósito disso com Deus, os textos que vinham, eu anotei tudo, e depois falei, e agora, Senhor? Os textos estão aí, porque Deus me dá a palavra e o texto, mas não deu a palavra transcrita, né? Aí depois ele vai mostrando, né? A gente tem que agir pela fé. A gente fica, meu Deus, o que eu vou falar hoje? O que eu vou falar? Calma. Às vezes eu digo assim, calma. O Espírito Santo é que vai falar. É ele que vai te mostrar. E aí ele mostra. Quais são os sintomas? Primeiro, se você acorda muito entre 3 e 5 horas da manhã e não consegue dormir mais, alguma coisa está errada. Ou com sua casa, ou com sua vida. Ou com os dois. Alguma coisa está errada. Algum sintoma espiritual está acontecendo. Ou é com você, ou é com a sua casa. Ou com o seu casamento. De repente, né? Coisas assim. Vizinhança, pessoas da família, infelizmente. Escuta barulhos em sua casa. Barulhos, de repente, não é nada. Tem gente que chega ao ponto de escutar corrente, estralos. É uma coisa que tem constância. Tá ok? Vê vultos, ou tem a impressão de estar sendo seguido, ou seguida, né? Como se fosse um espírito que o pessoal chama de encosto, que é um espírito maligno. Ele está ali rondando de alguma forma. Depressão crônica. A pessoa está sempre deprimida. Ou tratamento, depressão, né? Eu já dei o testemunho de que quando fui acometido com isso, que não tinha essa facilidade de ter informações assim, e o dia que eu falei, em nome de Jesus, eu não aceito mais isso, eu falei, não aceito mais essa situação na minha vida, sumiu, eu nunca mais sofri desse mal. Eu já passei por muita situação que poderia deprimir, mas não fui, por quê? Uma vez liberto por Cristo, Jesus, quando faz a obra, ele faz completo. Tristeza e melancolia. A pessoa está presa numa melancolia danada, tristeza, que são coisas que vão para dentro, aprisionam, escravizam a pessoa. Né? Agitação ou ansiedade angustiante sem saber o que fazer. Problemas espirituais, porque a vida diária nossa, a nossa vida corrida, a maioria, eu acredito hoje que é difícil alguém, a não ser que seja aposentado, e não uma boa aposentadoria, não precisa estar trabalhando de novo, aí não tem uma vida assim. Mas, do contrário, até aquele que está correndo, que está precisando de outras coisas, né, tem outros objetivos, sabe que a aposentadoria não dá, tem que trabalhar. Todo mundo tem uma vida muito de agitação que causa ansiedade.
Mas, nesse sentido aqui que eu estou falando, é algo que angustia a pessoa. Ela se sente presa, ela não sabe exatamente o que fazer, o que resolver, então ela está sempre angustiada. Esse é um detalhe. Mágoas e ressentimentos guardados no coração, coisas que você não consegue perdoar. Por quê? São situações em que se aloja, inclusive o texto de Hebreus, ele fala de raiz de amargura, a palavra ela está ligada a demônios no original. Então, o que acontece? São alojamentos, porque aquela pessoa, de repente, ela magoou muito você, mas é uma mágoa tremenda. Ou, às vezes, o marido ou a esposa do começo do casamento, ou num dado momento, ou foi o pai, ou foi o irmão, às vezes, especialmente o pai, né? Com as moças, né? Uma situação constrangedora, correto? Desejo de ficar sozinho constantemente, pessoa que tem sempre, não, eu prefiro ficar sozinho, estou sempre sozinho. Não, eu creio que de vez em quando a gente precisa, cada um tem aí, como nós temos pessoas de diversas congregações, às vezes você precisa chegar para o teu pastor, eu gostaria de falar com o senhor. Vai lá, né, se você tem um discipulador, vai lá com o discipulador, fala com ele. Se é uma coisa que é dar alçada nele, ele vai te dar a palavra, senão, aí, de repente, a situação precisa, de repente, da orientação do pastor. Ele é o ministério que foi levantado por Deus, né? Jesus Cristo colocou ele na igreja para poder ajudar você. Bocejos anormais e até irritantes. Começa aquela bocejo, já fala, tem coisa, alguma coisa está errada. Isso não é normal. Desejo de morrer. Bom, a diferença entre o desejo de morrer e o desejo ou pensamento de suicídio é que no desejo de morrer, a pessoa não pensa em se matar, porque ela sabe, se eu me matar, e aí que a coisa complica, né? Porque eu já estou complicado aqui, fico complicado na vida, na vida pós-morte. Então, ela só deseja morrer. Agora, o pensamento de suicídio, ou até a vontade, então aí a pessoa já começa a planejar o suicídio, né? Mesmo que seja que nem aquela pessoa que plantou uma árvorezinha pequenininha, tinha questão de uns 2 dedos, né? Amarrou a corda e ficou ali, né? E a pessoa, mas você vai se matar assim? Eu falei, não, uma hora essa planta vai crescer, vai virar uma árvore aí, né? Até lá eu decido. Quer dizer, a pessoa está com desejo e não tem a vontade, mas já está preparando para o futuro. Quer dizer, de alguma maneira ela está arrumando uma situação para ela. Então ela precisa de ajuda. De um jeito ou de outro, alguém tem que ajudar. Ela não pode ficar sozinha. Pensamentos ruins, negativos, pessimistas, eu não tenho sorte na vida, e comigo nada dá certo, não sei o quê. Quando a gente começa com pensamentos desse jeito, a gente está precisando de libertação. Pensamentos impuros, de cometer pecados sexuais, pessoas que estão sempre aí com pensamentos impuros, sempre maliciosos, né? Sempre desejando ou pensando, às vezes não fala nada com ninguém, está com aquele pensamento, aí você fala, é pecado pensar? Olha, o pensamento, ele é uma porta de brecha que vai se abrir, porque enquanto o pecado é você cometer, só cometer, a não ser que você já esteja alguém em especial, né, já pensou com ela aí, você cometeu no coração, mas você fica pensando, você está abrindo brechas de todo jeito, então precisa de libertação. Ciúmes e desconfianças, né, é uma situação muito complicada, mesmo para aqueles que já tiveram casos aí de traição, a gente precisa ter a gente não pode se deixar envolver, porque quem cai em pecado já está preso. O que ficou de fora não pode cair também, né? Às vezes não cai desse jeito, cai de outro. Então tem que ficar esperto nesse sentido. Aceita coisas erradas, mentiras e trapaças nos seus negócios, na sua vida financeira, né? Tem pessoas que já se acostumaram com isso, que precisa tanto de libertação, que já aceita as coisas erradas, uma mentirinha aqui, mas é uma mentirazinha, então. Essa mentirazinha, ela é uma brecha, né? Se chama brecha espiritual. Brecha é um portal, é uma porta, um portal, ontem eu falei do portal da fé, para o mundo espiritual. A brecha também é um portal para o mundo espiritual. Só que, infelizmente, quem entra é um sujeito difícil de sair e ele vai dar muito problema. Riso falso e fingido, esse é terrível, né? Pessoa que é obrigada a fazer isso também precisa de libertação. Que numa situação para agradar os outros, aquele riso falso, fingido, né? Por quê? Porque a pessoa está contando que você tentou uma coisa, não deu certo, o outro tentou e deu certo, eu vi contar, você, isso é complicado. Autopiedade, se acha o coitadinho, né? Gosta que todo mundo tem autopiedade. Ah, meu Deus, então isso precisa de libertação, porque você está sendo induzido ou induzida a algo que não é o propósito de Deus.
A autoacusação, né? Você não para de se culpar por todas essas coisas ruins do passado. Olha, você errou, tá bom, errou, aceite que errou, corrija o erro, se submeta à autoridade competente para te ajudar e vamos em frente. Esquece o que passou, corrige, risca do mapa e segue em frente. Não adianta ficar aí se culpando, Jesus pagou. A gente sabe que você é perdoado. Agora, as consequências, você vai ter que arcar com elas. Então, siga em frente e continue servindo a Deus. É complexo de rejeição, complexo de não se sentir amado ou amada. Então, a pessoa se sente rejeitada, desamada, ninguém gosta de mim, o pastor não gosta de mim, fulano não gosta de mim, tá vendo? Prefere esse, todo mundo prefere aquele, ninguém gosta de mim, nem meus filhos gostam de mim, e começa essa história. Isso precisa de libertação, porque a pessoa está completamente aí influenciada mesmo por traumas, e esses traumas podem se tornar brechas também. Sentimento de frustração, fracasso e derrotismo. Olha, quando a gente fracassa, a gente é derrotado, a gente tem que aprender com isso. Mas não ficar com esse sentimento carregando como se você fosse aquele que tudo acabou para você. Não, aprendeu. É como um time de futebol, ele perde, toma até goleada. Tá, agora se prepara para o próximo jogo e vamos lá. Aprenda a ver as coisas aonde errou. Isso é importante. O desgosto por não conseguir realizar sonhos que considera muito importantes para você também são brechas que precisa, porque você fica frustrado. Então, a pessoa frustrada, ela não tem ânimo para nada, né? É falta de perspectiva na vida espiritual. É um conformismo. Você vive no atoleiro da areia movediça espiritual. Desanimado, desiste facilmente de qualquer evento de natureza espiritual. Acha que não vale mais a pena tentar. Então, esta é a pessoa que começa um jejum, termina, para antes nem infelizmente, começa o discipulado, começa isso, vai na oração, vai ao culto, Então, assim, é uma pessoa que tem falta de perspectiva. A gente tem obstáculos e lutas, e hoje não deu para ir e tal, e vamos lá, é normal, isso faz parte, e especialmente do tamanho da gente. À medida que a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai como trabalho. Como é que você vai trabalhar? Você vai todo dia estar bem? Nada, a gente vai doente, vai com problema, vai. Quando a gente se torna maduro na fé, os nossos compromissos eles são realizados da mesma maneira. Da mesma maneira. Eu já preguei com dor, eu já preguei com tontura, já preguei pós-operação. Gente, eu já fiz de tudo. Mas por quê? É o compromisso que tem com Cristo. Né? Continua praticando pecados que são comuns em sua família. Então, tem pecados que comum. A família é só gente mentiroso que só Deus tem misericórdia. E você entra também. Na família é cheia de gente adúltero, você também. Na família tem homossexuais, lésbicas, vai também. E assim, esse tipo. Na família tem gente fofoqueiro, que você também é. Tem gente com mágoa, gente que se magoa com facilmente, enfim. Continua praticando coisas que você já conhece, que são pecados comuns na sua família, que são de domínio de espíritos familiares. Ou então, por último, dentro disso aqui, sente que você foi vítima de magia negra, de trabalho de macumba, bruxaria ou feitiçaria. Alguns sentem, né? Outros já têm provas concretas, acha a coisa lá mesmo, né? Já acha, não, o negócio está feio para o nosso lado. Também ter sonhos e pesadelos constantes. Os tipos mais comuns, a gente está dando assim exemplos práticos para que vocês vão identificando, correto? Então, depois, se quiser, reprisa a palavra, anota aí, vai guardando. Homem de capa preta ou vultos, né? Demônios, de repente sonha com demônios mesmo, ou ser escuro, coisas desse tipo. Correntes presas, sonha que está sendo perseguida ou perseguido. Bichos imundos, como ratos, cobras, baratas, aranhas, lesmas, bichos dessa natureza. Cemitério, constantemente. Sonha muito com parentes mortos. Você cometendo pecados, especialmente de natureza sexual. Isso é necessário, libertação. Imagens de escultura. Sonha com isso dentro da sua vida. Mas eu não tenho, de repente. Então, falta de libertação. Trabalhos de macumba e coisas afins, tem gente que sonha. Lá é a sensação. Aqui eu estou falando de sonhar mesmo com isso. Né? De repente sonha, está achando coisa, tem, né? Trabalhos assim. Capacidades estranhas. Também podemos colocar aqui as capacidades estranhas. A pessoa fala, ouve barulhos em casa, passos, correntes móveis,
vive vendo vultos por perto. Um você sonha, esse vê mesmo, de repente dá aquela impressão que viu, parece que eu vi alguém passando, vai lá olhar, não tem ninguém. Tem a sensação de estar sendo seguido. Agora não é no sonho, agora é real mesmo. Ouve voz chamando você. Você até responde muitas vezes. Você chamou? Não, ninguém me chamou. Ixi. Vontade de comprar ou comer coisas estranhas, ou que sabe que é pecado. Né? De repente a pessoa está lá com vontade. Alguns, né? Já teve gente que ligou para mim, pastor, eu tenho vontade de ir no motel, o que o senhor acha? Né? Teve um que ligou para mim assim. E eu falei, mas você já vai beijar a pombagira? Ô louco, pastor. Gente, quando começa assim, você sabe que está precisando do quê? De libertação. Como você sente a sua vida hoje? Bom, hoje demora um pouquinho, porque como é libertação, eu estou dando deixas para vocês estarem atentos. Estarem fazendo uma avaliação melhor na sua casa. Como é que você sente a sua vida? Amarrada e que nada dá certo? Ou com gente invejosa por todo lado, inclusive gente da família? Falta de sossego, de tranquilidade? Constantes doenças e enfermidades sem uma explicação razoável? Meu Deus, sará um, pega outro, pega um, sará um, pega outro, pega outro. Meu Deus do céu, que isso? Vida espiritual quase morta. Desânimo e a desistência são frutos que mais produzem. Começa, para. Vida financeira trancada ou enrolada. Tudo que você tem tentado, ele não prospera muito. Você sente que tem alguma coisa segurando, atrapalhando. Negócios que tinham tudo para dar certo, fracasso sem nenhuma explicação aparente. Começa a fazer algum propósito para melhorar a sua vida espiritual, mas não vai longe. E desiste logo no começo. Doenças e enfermidades. Ainda quero falar sobre isso, vai ter mais um pouquinho, que eu preciso falar de doenças e enfermidades também, que essa é uma palavra que me chamou muita atenção. Uma palavra ministrada já há muito tempo. Nós vemos em Mateus 4:23, diz assim, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Ora, naquele momento, Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades, de doenças e de espíritos malignos e dado a vista a muitos cegos. Lucas 7:21. Podemos ver nos textos bíblicos, como eu citei, que eles narram momentos no ministério de Cristo aqui na Terra. Fica clara a separação de doenças e enfermidades como duas coisas distintas e que devem ser tratadas como elas são, ou seja, cada uma sendo analisada e tratada de acordo com a sua raiz. A palavra doença, que vem do latim dolor, né, é algo que todos nós estamos sujeitos. Isso porque vivemos em um corpo físico, de carne e osso, onde temos células que podem ficar doentes, morrerem. Podemos ser atingidos por ações de vírus e bactérias, como Covid-19, ou de um mau funcionamento de algum sistema do nosso corpo, como de um órgão, né? Os pulmões, o coração, os rins, né? O estômago. As doenças são de cunho patológico, as suas causas são físicas. As suas causas, né? São físicas. Isso afeta nosso corpo e até mesmo nossa mente. Não tem por sua causa, algo espiritual. Agora, a enfermidade, ela é de cunho espiritual, ou seja, tem a sua causa em uma ação espiritual demoníaca. Podemos ver nos 4 evangelhos que Jesus, quando ele curava um enfermo, sempre saía um ou mais demônios do corpo do indivíduo. Ou primeiro, Jesus expulsava o demônio. Nesse exemplo que nós estamos usando aí, ele expulsou um espírito mudo, né? A pessoa, como ela fica surda, ela não aprende a falar, fica mudo, então é surdo e mudo. Então, chama falar espírito mudo. Consequentemente, a cura acontecia instantaneamente, como aconteceu com o menino. Isso porque aquele demônio que ali estava era um espírito de enfermidade, ou seja, um demônio que atua na saúde das pessoas, causando males. Claro que os males atingem o corpo físico, a mente, a psique da pessoa. Por isso, muitos acham que é apenas uma enfermidade normal, mas a raiz de tudo é uma ação espiritual. Aí você pergunta para mim assim, o cristão pode ficar doente e enfermo? O cristão pode ser atingido por uma seta maligna, isso porque está em frente de batalha, já que vivemos em uma guerra espiritual contra o diabo e seus demônios, e batalhando pelas nossas famílias, especialmente, ou por falta de um revestimento espiritual, como a oração, o jejum, a leitura da palavra, frequentar os cultos, estar num discipulado, ou então por deixar brechas, como eu já falei, né, como o pecado, falta de perdão, né, e coisas desse tipo que abre, que não permite você usar a armadura de Deus que está em Efésios 6, do 14 ao 17. Mas Deus dá livramento, né? Isaías 54:17, ele fala, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Jó teve enfermidade vinda de Satanás,
O apóstolo Paulo teve o seu espinho na carne, mensageiro de Satanás, que era uma obra de Satanás, e eles não estavam em pecado. Sintomas a serem observados sem causa razoável. Dor de cabeça constantes e sem motivo aparente. Doenças que não aparecem em exames médicos, essas especialmente. Insônia sem motivo aparente, noite sem dormir. Sono demais e sem motivo, sem estar com depressão. Peso nas costas, dores nas costas sem explicação médica, né? Não é que nem a pessoa que já está ficando velha, tenta trabalhar, nada disso. É sintomas assim mesmo, né? Queimação nas pernas, sem ter problemas com varizes e circulação de sangue. Pontadas ou agulhadas no corpo. Dormência em alguma parte do corpo. Impressão de inchaço na cabeça ou no corpo. Tudo isso, especialmente quando não tem os laudos médicos, nada apresentam. Então, e mentes escravas também, a gente precisa estar bem atento para isso, né? Mentes escravas ao domínio de pecados sexuais. Por isso, se for casado, já teve casos de adultério, mentes presas a espíritos malignos, de sensualidade e luxúria. Então, isso tem que tomar cuidado com o celular, internet, conversinha com determinadas pessoas, né? Mentes escravas de grandes decepções que geraram raiz de amargura do seu coração e não consegue perdoar alguma pessoa por algo no passado. Mentes escravas da pornografia, da web pornografia, né? Que a web é a internet, via celular, computador, tablet. Mente escrava de um passado triste, de uma vida de miséria, de estupro, abuso sexual, bullying. Também doenças psicossomáticas. Quando você tem muita preocupação, dores de cabeça constantes. Quando tem muito estresse, problemas no coração. Quando tem muita tristeza, problemas nos pulmões. Quando tem muita raiva, problemas no fígado. Quando tem muito medo, problemas nos rins. Quando tem muita angústia, problemas no estômago. Quando tem muita frustração, problemas no pâncreas. São alguns dos sintomas de áreas que a gente precisa de libertação. Então, nós vamos orar agora para vocês que estão aqui, têm o privilégio de orar. Eu vou citar todos os nomes, apresentar aqui daqueles que estão orando. Não sei se mais alguém quer. No nosso projeto, se alguém quiser, deixa o pedidinho aí para nós. Eu vou apresentar os nomes e vou fazer uma oração, então, hoje, uma oração de libertação. E como eu disse para vocês, eu quero que, já que vocês estão aí com seus pedidos, né, esteja orando, porque eu vou estar pronunciando o seu nome, esteja tomando posse em nome de Jesus Cristo. Pai Celestial, agora eu vou apresentar os nomes e estaremos orando, meu Deus, por esses nomes que estão na lista, e depois, se mais alguém pedir oração também, uma oração de libertação, que esteja o Senhor, ó Deus, operando com a autoridade que o Senhor nos deu. O Senhor nos disse que nós teremos, o Senhor nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e que no seu nome expeliríamos demônios. Nós sabemos, Senhor, como foi citado nesta palavra, esta palavra que o Senhor liberou para todos nós. O Senhor libera a palavra daquilo que pode estar prendendo vidas, seja daquele que está recebendo, ou de pessoas da sua família, entes queridos, em nome de Jesus Cristo. Eu apresento ao senhor Abraão Israel Rodrigues da Silva, Alberto Rodrigues da Silva, Arnaldo Rodrigues da Silva, Bruna Galon, Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, Cícero Wilson de Jesus Vitor, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Cláudia Regina Ferreira, Cleusa Francisco Damasceno, Daniele Francisco Damasceno Arantes, Elisandra Costa Nunes, Elisângela Liliane de Souza Leite, Elismara de Souza, Everton Fabiano de Souza, Fabrício Galon, Firmino Rosendo, Giovana Francisco Damasceno, João Luiz Buzolin, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira, Leonilda dos Reis Vitor, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Mauro Ângelo Andriotti, Renata Placidelli Araújo, Suzana da Silva Antônio, Suzana Matias Rodrigues e Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves. Senhor, por esses nomes e mais alguém que possa estar aí pedindo, e todos aqueles que vão receber essa oração, todas as pessoas que o Senhor vai trazer a libertação, é o seu propósito, Senhor, que essa oração alcance, meu Deus, agora, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, ó Deus, e faço. Eu expulso toda a cadeia espiritual demoníaca de sofrimento e de tormento construída por qualquer casta de demônio, especialmente aquelas que só saem com oração e jejum.
e ainda estejam acorrentando e trazendo atraso na vida dessas pessoas e todos os que forem enumerados aqui, daqueles que estão recebendo esta oração, Senhor, na área financeira, aqueles que estão com dívidas com banco, nas lojas, com pessoas, com agiotas, com desemprego, com negócios que não estão dando certo, causas na justiça ou no INSS que estão emperrados. Em nome de Jesus Cristo, declaramos a vitória. Na sua área profissional, a falta de registro na sua carteira profissional, empregos, subempregos, fracassos na sua empresa, falência, dívidas da empresa que não vai para frente, meu Deus, dificuldades para arranjar emprego, ó Senhor, dificuldades para esse empresário, aquela empresária, essa empresária, poder gerir melhor seus negócios, Senhor, Deus, conseguir pagar todas as dívidas da empresa, pagar os impostos, pagar todos os benefícios dos seus colaboradores, dos seus funcionários, e ele poder desfrutar, Senhor, também do lucro desta empresa, meu Deus, agora eu oro em nome de Jesus que seja repreendido todo o mal que está atrapalhando na sua área espiritual, o desânimo da vida dessa pessoa, uma fé, o seu ministério que não apruma, a falta de vontade de orar, de ler a Bíblia, de estar no discipulado, mesmo esses espíritos saem em nome de Jesus. Na área sentimental, os solteiros, Senhor, esses namoros que não dão certo, dificuldades que arrumam um namorado ou namorada ímpios, ó meu Deus, que só trazem problemas nas suas vidas, que não são tementes a Deus, atraindo pessoas casadas, atraindo pessoas problemáticas, pessoas malignas nas suas vidas, sem maturidade, que só trazem atraso na vida, e sai em nome de Jesus que o Senhor prepare, se já for o momento, Senhor, se a pessoa tem idade, não adolescente, que está fazendo bobagem, mas aquele que já está pensando em casamento, se preparando, meu Deus, na sua vida, na sua profissão, já pensando também em formar uma família, que o Senhor prepare uma mulher de Deus, se for um homem de Deus, se for uma mulher. Para os casados, Senhor, ó Deus, todo espírito que tem trazido desgosto no casamento, que não acaba, adultérios, traições, meu Deus, coração duro do marido ou da esposa, para se converter ao Senhor e ter um novo nascimento, com agressões, violência, palavrões, frieza, falta de carinho, obras de trabalho de macumba, de bruxaria, de magia negra, de feitiçaria na vida desse casal, meu Deus, a inveja, esse espírito de olho gordo, e muitas vezes dos membros da própria família, que estão trazendo discussões no casal, trazendo desgosto, Senhor, sai em nome de Jesus! Ó meu Deus, pelas áreas psicológicas, pessoas que estão com depressão, com ansiedade, com angústia, com tristeza constante, com insatisfação, Senhor, que parece que não se acaba, com desejo de morrer, um síndrome do pânico, com medo opressor, essa insegurança, essa ansiedade, trazendo insônia, ou dormindo demais, ou comendo demais, meu Deus, sai em nome de Jesus! Na área da saúde, meu Deus, esse espírito de enfermidade e de vício que está trazendo, está aprisionando no vício, o vício da droga, da bebida, meu Deus, que o Zé Pilintra conseguiu convencê-lo a beber. Sai, Zé Pilintra, em nome de Jesus! Esse espírito de enfermidade que ora está no marido, ora está na mulher, ora está num filho, ora está no outro filho, ó meu Deus, é enfermidade que não acaba mais, sai espírito de enfermidade em nome de Jesus Cristo, porque na cruz do Calvário o Senhor já tomou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades, e nós nos apropriamos da cura, Senhor. Aonde está a enfermidade? Se é na cabeça, ó Senhor, os ouvidos, no nariz, todo o aparelho respiratório, todo o sistema respiratório, nos pulmões, no coração, nos rins, no estômago, no duodeno, no esôfago, todo o canal, todo o aparelho digestivo, nos intestinos, intestino grosso, intestino fino, nos rins, ó Senhor, no pâncreas, ó Senhor, no apêndice, meu Deus, na vesícula, haja cura, libertação, ó Senhor, nos braços, nas mãos, no ombro, nas costas, na coluna, na lombar, nos joelhos, Senhor, todas as articulações, nos pés, no tornozelo, meu Deus, na canela, meu Deus, em cada parte do osso, na pele, que é o maior órgão do corpo, o Senhor esteja, Senhor, ó Deus,
trazendo a libertação, meu Deus, seja o mal que for, Senhor, ó Deus, na próstata, no útero, no ovário, nos seios, em todo aparelho sexual, todo aparelho reprodutivo, meu Deus, em cada parte enferma desse corpo, Senhor, sai essa enfermidade em nome de Jesus, tomamos posse, Senhor, porque na cruz do Gólgota, na cruz do Calvário, Senhor, lá no, ó Senhor, no Monte da Caveira, Senhor, o teu Filho amado Jesus Cristo já tomou sobre si todas as doenças e enfermidades, então nós aceitamos, nós recebemos pela fé, tomamos posse em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo que a bênção do Senhor, que enriquece e não traz desgosto, seja estabelecida pela poderosa mão de Deus na vida de cada um desses irmãos, do jejum, da oração e daqueles que estão recebendo essa oração com fé. Com fé na sua palavra, com fé no Senhor. A mão do Senhor vai recompensar a todos os anos de trabalho que você tem sido fiel na obra de Deus. Talvez você nem viu muito fruto, mas o Senhor vai restituir em dobro tudo aquilo que foi tirado das suas mãos. E pela fé, eu oro para que Deus esteja renovando a aliança sua com Cristo, pois você um dia recebeu Jesus como Senhor da sua e Salvador da sua vida. Você confessou Jesus Cristo como Senhor para poder ser salvo e teve um novo nascimento. Que seja renovado e restaurado em nome de Jesus Cristo. Muito bem, hoje nós até passamos do tempo, mas tínhamos que entregar a palavra desse jeito, poderosa, forte, e é assim mesmo. Amém? Eu vou dar a bênção final e que você possa estar compartilhando essa oração, até a forma com que a gente grava aqui, depois fica só mais o link para todos aí, né? A gente depois vamos ver se a gente grava um vídeo especial. Mas vamos lá. Receba essa bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O nosso quarto dia, parabéns, você é um vencedor, está vencendo. O quarto dia está encerrado hoje, em nome de Jesus Cristo. Amanhã também tem outra palavra poderosa. Eu conto com você, às 21 horas, novamente, estaremos orando e entregando a palavra do Senhor, orando, e com certeza, a bênção está a caminho. Aquele que ainda não recebeu, tenha fé. Assim como Deus tem colocado em cada uma dessas palavras que ele tem liberado. Amém? Deus te abençoe, muito obrigado. Em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Amém.